E Musamá, sem dúvidas, é a figura mais misteriosa presente em todo o mangá de One Piece, e também a mais assustadora. Por isso, nesse vídeo, eu tentarei explicar, com base numa teoria que eu e o meu amigo criamos, quais são os poderes dessa criatura e como ele os utiliza para manipular a todos. Primeiramente, é importante ressaltar qual é a nossa visão acerca dos poderes que Musamá possui relacionados a seu fruto do diabo. A nossa visão é muito parecida com a do Evandro Fusari, do canal Manga Q, e boa parte de nossa teoria acerca dos seus poderes provenientes de uma Akuma no Mi são baseadas nas teorias dele. Nós acreditamos que Mu possui o fruto do demônio da tinta, que se comporta basicamente como uma logia em seu estado normal, tornando-o como um diabo dos desenhos animados Rubber Hose da década de 20, e fazendo com que seu corpo inteiro se torne tinta, ficando inatingível para golpes sem uso de haki. Porém, em seu despertar, Imu pode conceder pactos às pessoas, e é assim que ele dá os poderes ao Gorosei, já que no capítulo 1125, quando vemos Saturne morrendo, parece que uma tinta está saindo dele. Em nossa teoria, acreditamos que aquela tinta é como uma essência que muda aos que fazem um pacto com ele. Assim, ele concede a estes poderes como o teleporte, a telepatia e a pseudo-imortalidade que os Ogorosei possuem. E o que Mu fez a Saturne foi nada mais do que remover os seus poderes. Assim, ele envelheceu todos os anos que deixou de envelhecer graças aos poderes de Mu, já que ele está vivo há pelo menos 200 anos, como vimos em seu flashback com o robô gigante. É provável que essa nossa visão seja refutada ou confirmada no próprio mangá nos próximos capítulos, já que agora Garlin entrou para os Gorosei, então possivelmente podemos vê-lo fazendo um pacto com Imu e recebendo seus poderes do Criador do mundo. Porém, a afirmação no título do vídeo sobre Imu controlar o destino de todos no mundo não está relacionada, ou pelo menos não está totalmente relacionada a seus poderes provenientes de sua Akuma no Mi, mas sim a ele estar em posse do tesouro sagrado de Mary Joyce. Nós acreditamos que o poder do tesouro sagrado de Mary Joyce, na verdade, é o de controlar o destino de todos aqueles que vivem nesse mundo, ou quase todos. Esse controle do destino seria exercido como um controle da vontade das pessoas, já que a vontade em One Piece está profundamente atrelada ao destino dos personagens, como a vontade de Joy Boy que renasce de geração em geração e atualmente está em Luffy. Dessa forma, Imu controlaria o mundo não apenas pelo poder bélico do governo mundial, mas também pelo controle do destino e da vontade dos cidadãos comuns. A forma como esse controle da vontade seria exercido seria como se, além das pessoas não conseguirem pesquisar sobre o século perdido, elas também não quisessem. E também elas não têm vontade de se levantar contra o governo mundial. É como se elas quisessem continuar sendo oprimidas, mesmo que elas não queiram. Elas são manipuladas não apenas pela mídia e pelo próprio governo mundial em si, mas também por esse poder que Mu tem sobre elas. Isso faria com que, de certa forma, o universo conspirasse contra aqueles que tentam estudar o século perdido e ir contra o governo mundial. Por isso, eu chamo de controle do destino. Os únicos que não são afetados por esse controle do destino são aqueles pertencentes às famílias D, já que eles compartilham da vontade de Joy Boy, e por esse motivo não podem ter suas vontades e seus destinos manipulados pelos poderes daquele que se senta no trono vazio. Todos aqueles que compartilham da vontade dos D também estão aptos a saírem dos domínios de Mu, já que, como vimos em um breve flashback do Sabo com Ace Luffy, é possível dar um D para as pessoas, como o Luffy fez com Sabo, chamando ele de Sajibo. Dessa forma, é possível que no final do mangá, Luffy compartilhe sua vontade
e transforme todas as pessoas do mundo, ou pelo menos todos os seus aliados, em D, impedindo que Mu controle seus destinos e criando uma revolução mundial. O poder de libertar o destino das pessoas e permitir que elas saiam dos domínios de Mu pensando por si próprias e tendo suas próprias vontades está profundamente relacionado ao One Piece. E é de lá que Joy Boy conseguiu libertar primeiramente a sua vontade e criar as famílias D. Por isso, elas têm uma vontade mais forte do que as outras pessoas, e por isso sua vontade perdura pelos séculos. Porque Joy Boy utilizou o One Piece, o qual tem o poder de libertar as pessoas do domínio de Mu e fortalecer sua vontade para que continuem renascendo até que sejam cumpridas. E Luffy fará o mesmo que Joy Boy fez, porém ele conseguirá libertar a vontade de todos no mundo, criando assim a guerra final, onde todos se erguerão contra o governo mundial e lutarão contra Imu. O motivo de Roger não ter feito isso é porque o One Piece necessita da fruta de Nika despertada para exercer o seu pleno funcionamento. Da mesma forma que o tesouro sagrado de Mary Joyce necessita da fruta do demônio da tinta despertada para exercer o seu pleno funcionamento. Os motivos para isso serão explicados mais à frente no vídeo. Algo que prova, de certa forma, que os D estão fora dos domínios de Mu é que praticamente todos os eventos de grande magnitude que precisaram ser contidos pela Marinha foram causados por alguém pertencente às famílias D. Como, por exemplo, o incidente em Ohara foi causado pelo D Sliam D. Clover e também por Jaguar D. Sol. A Grande Era dos Piratas foi causada por Gold Roger. O incidente de God Valley foi causado por 3 membros das famílias D: Monkey D. Garp, Roger e Rox D. Shebeck. O grande incidente de Egghead, que acabou de acabar no mangá atual, também foi causado por outro membro das famílias D, Monkey D. Luffy, assim como inúmeros outros incidentes que ocorreram ao longo de todo o mangá e antes da história atual. Muito antes de One Piece começar, Eiichiro Oda escreveu um one-shot chamado Uma Mensagem de Deus para o Futuro. Em Uma Mensagem de Deus para o Futuro, acompanhamos um jovem chamado Bran que vive fazendo travessuras, como roubar carteiras ou esse tipo de coisa. E ele tenta parar, mas não consegue, por conta dos velhos hábitos. Então, Deus decide puni-lo, fazendo com que um meteoro caia em sua casa. Para isso, ele escreve que o meteoro irá cair na casa de Bran às 16h44 no Caderno do Destino. Ele escreve isto com uma coisa chamada Caneta do Destino. Porém, Deus acaba sem querer escrevendo que o meteoro irá cair em uma grande loja de departamento chamada Brant, matando milhares de pessoas. Porém, ele acabou perdendo a borracha do destino. Por isso, ele encarrega Bran de salvar as pessoas que estão lá dentro. Então, o jovem entra lá e faz com que todas as pessoas saiam, para que não sejam atingidas pelo meteoro. Porém, uma garotinha fica lá. Então, Bran sobe para salvá-la e pula de cima da loja, porém não se machuca quando cai. E no final do mangá, vemos que ele roubou o caderno e a caneta do destino de Deus e escreveu que ele iria salvar a todos e se tornar um herói. Oda gosta muito dessa história, e ela se encaixa perfeitamente com a teoria criada por eu e pelo meu amigo. O que nós acreditamos é que a caneta do destino é o equivalente ao tesouro sagrado de Mary Joyce, e precisa da fruta da tinta de Imu desperta para funcionar perfeitamente, como se Imu fosse a tinta que está na caneta. Da mesma forma, o One Piece seria como essa borracha do destino, só que a borracha em si é o corpo do Luffy, para o poder do tesouro poder se perpetuar e apagar o destino escrito por Imu. O fato de Oda gostar muito dessa história é um grande indicador de que ela pode ser revisitada em One Piece, principalmente agora no final. Outra coisa que decidimos incluir em nossa teoria e que de certa forma reforça ela é o sobrenome D, já que em nossa visão o D não significa Dawn, nem Dusk e nem mesmo Death. Na verdade, ele significa Destiny, já que sua origem, em nossa teoria, está profundamente ligada ao destino e representa a vontade e o destino daqueles que fazem o seu próprio destino, que fazem o seu próprio futuro e não seguem um destino pré-determinado por um ser superior que é Enmu. E o fato do D poder ser concedido a todos aqueles que compartilham com os ideais dos D mostra que todos podem fazer o próprio destino, que todos podem se libertar das amarras e do controle do mal. O que é uma mensagem muito boa e muito poética
que combina muito com os temas trabalhados em One Piece, principalmente a partir do arco de Wano. Dessa forma, Luffy, ou Joy Boy, representa a completa antítese de Mu, e Mu representa o mal, aquele que a tudo controla, aquele que retira a liberdade, aquele que impede que as pessoas vivam as próprias vidas com os próprios destinos e com as próprias vontades. E Luffy representa a antítese de tudo isso. Representa a liberdade, representa o poder de cada um de pensar por si próprio, de se libertar das amarras de Mu e do mal que ele representa. E este é exatamente o conceito de Nika, um deus libertador, alguém que liberta os escravos, alguém que mostra para as pessoas que elas podem fazer os seus próprios destinos, que elas não precisam se conformar com suas situações miseráveis, que elas não precisam aceitar a escravidão e as correntes impostas pelo governo mundial. Além disso, a ideia de Luffy ter um poder que literalmente remove o destino das pessoas é a representação máxima da liberdade, é a representação máxima do que é o One Piece. One Piece é sobre liberdade, e isso todo mundo sabe. Por isso, esse seria o final perfeito para um mangá. Luffy libertando a todos, mostrando a verdadeira liberdade às pessoas, mostrando que elas não têm um destino pré-definido, que elas não precisam se conformar com a vida que receberam ao nascer. Por isso eu acredito que o Luffy e os Chapéus de Palha, usando o One Piece, irão transformar todas as pessoas do mundo em D, assim libertando seus destinos e permitindo que elas vivam livres em um mundo sem Imu, sem o controle do destino. É possível também que eles destruam essa ferramenta que Imu utiliza para controlar o destino das pessoas, assim mostrando o ideal máximo de One Piece, a liberdade.